Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou fazer leitura, os irmãos acompanhem em nome de Jesus. São 10 versículos. Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade. E não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e suca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Santo Deus, palavra tua fluida nessa noite. E nós te pedimos autonomia, autoridade e autorização para falar sobre ela. Deus nos dá temor, tremor e reverência diante da tua palavra. Que essa palavra, Deus, nos alimente como um bálsamo ou como um remédio vindo dos céus. Ó Deus, que os nossos corações sejam sensíveis para ouvir a tua voz. Nada mais do que isso. Não deixe que nenhuma palavra humana, ó Deus, seja dita dessa mensagem, dessa palavra aqui do Senhor, mas seja exclusivamente a tua palavra. Oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, durante a época de Napoleão, quando a fronteira entre a França e a Suíça era constantemente mudada. Por quê? Porque lá existia uma guerra, né? Guerra entre fronteira e França e a Suíça. Um suíço astuto previu algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Na verdade, uma visão, algo visionário. Ele previu que, em uma precisão, a fronteira, a guerra final iria acontecer. E em meio àqueles bombardeios, em meio àquela guerra, o que ele faz? Ele faz um hotel com metade na França e outra metade na Suíça, chamado hotel de Franco-Suíço, o qual está literalmente dividido entre as duas fronteiras. Para a guerra de Napoleão, Napoleão estava conquistando tudo, toda a Europa. E esse suíço, ele entendeu que deveria fazer algo diferente para ganhar um recurso. Em meio às crises, em meio aos problemas, existem alguém ganhando com isso. Presta atenção. Meio a pandemia foi o quê? 2020, 2021, não foi? Quem teve uma visão de comprar aqueles cotonetes para fazer o exame da Covid, ganhou mentira. Eu conheço uma pessoa que tinha um carro, uma Hilux, né? Ela vendeu a Hilux dela e comprou só desse material. E ganhou, dobrou o seu faturamento. Eu não sei onde ela comprou esse material, mas ela comprou. E ganhou muito dinheiro com isso. Olha que coisa, né? Em meio à crise, sempre tem alguém visando ou olhando aquela situação para conquistar algo. Com esse franco-suíço aqui, ou esse suíço, esse francês, ele teve a mesma visão. O fato é que ele construiu um hotel na divisa entre metade da França e metade da Suíça. O hotel dispõe de um duplo sistema de telefonia, ou
Tinha lá um duplo sistema de telefonia. Um suíço e o outro francês. O custo de uma ligação dependia muito de qual país você estaria falando. Está falando da Suíça, de repente o custo é maior. Está falando da França, o custo é menor. Ou vice-versa. Dependia muito. Caso um desses clientes quisesse deixar uma conta sem pagar e sair desesperadamente para não pagar a conta, qual dos dois, as duas comarcas ou as duas competências, quais das duas competências era capaz de prender esse que sairia sem querer pagar a sua conta, ou furtasse ou cometesse algum crime dentro desse hotel? Depende por onde ele sairia. Se saísse pela frente, franceses. Se saísse pelos fundos, suíços. Dependia muito por onde ele saía. Se fosse pela dianteira ou pela traseira. Agora, o que tem a ver essa história com a palavra de Deus, com os salmos aqui? Tudo a ver. Porque, queridos, a gente lembra de uma história, os salmos aqui está tentando nos trazer à tona, que você não é conhecido como você se achega em um ambiente, mas como você sai desse ambiente. Verdade é que há um provérbio de Salomão que diz o seguinte: olha, melhor é o final de tudo e não o início. Por exemplo, imagina que você entrou em uma faculdade, está fazendo um projeto de uma faculdade. Você tem duas alegrias. Qual é a primeira alegria? Quando entra. Qual é a segunda alegria? Andréia. Qual é a segunda alegria, Andréia? É quando sai. É impressionante. Você fez a faculdade, entrou na faculdade, graças a Deus, vou fazer minha faculdade. E aí quando você faz o quê? Outra alegria quando você pega aquele diploma, um papelzinho, você só rola aqui dentro do canudo, depois até devolve até o canudo, então aqui, ó. E devolve aquele, como é que é o nome daquilo? Cap? Bom, enfim. As alegrias são essas, porque tudo é o final e não o começo. Agora, a verdade é que o salmista, ele está preocupado aqui, o rei Davi, que diante dessa história de como entra e de como sai, ele tinha uma certeza que o final de tudo era de fato melhor do que o início. Ele era um homem temente a Deus, um homem que estava em busca da presença de Deus, mas ele ficava com o coração sempre voltado para aquele que deu o início e que lhe daria o fim. Quando você pega aqui o Salmo 141, ele começa dizendo: Senhor, a ti clamo, escuta-me, e inclina os teus ouvidos à minha voz. Olha, eu estou clamando, eu estou, Senhor, diante de ti, eu estou me inclinando diante de ti, eu estou com, Senhor, abre os teus ouvidos e ouça a minha oração. Querido, já passou um momento em que você ora, e parece que Deus não está te ouvindo. Parece que os céus estão de bronze, parece que as suas orações não sobem, parece que o retorno das suas orações não chega, e continua orando. Tem alguma oração que Deus não ouve? Alguma oração que Deus não ouve? Não, Deus ouve todas as orações. Tem alguma oração que Deus não atende? Sim, tem. Isso tem. Aquela oração que você pede mal, Senhor, mata ele, mata ela, Senhor. De repente Deus não vai te ouvir. Sei lá. Tem oração que Deus não atende, né? Só que aí o salmista está dizendo o seguinte: olha, a oração dele, a oração é tão grande dele que ele fala o seguinte: Senhor, põe pelo amor do Senhor, pelo amor do teu filho, põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca. Põe um guarda na minha boca. Será que seria literalmente um guarda? Será literalmente um guarda? Não. Mas na verdade, quando a gente olha para as escrituras em Tiago fala que a língua é um dos menores órgãos do corpo.
mas ele pode fazer o quê? Incendiar um bosque. E aí ele diz que um navio caminhando em alto mar, ele pode ser direcionado pelo pequeno leme, rodando. Vai para lá e vai para cá. E esse leme, ele consegue controlar todo o navio e direcionar esse todo o navio. E aí Tiago continua falando das mesmas questões ali, que ele diz assim, olha, até o cavalo tem cabresto. Sabe o que é cabresto, não sabe? Sabe o que é isso, sabe? Eu vim do interior, sei exatamente isso. Você bota aquele negócio na boca do cavalo ali, e é o freio do cavalo. Como o carro tem embreagem, freio e acelerador, o freio do cavalo é o cabresto, puxa. E às vezes até fere, tá? Mas se controla. Agora, uma outra coisa que ele chama a atenção é no verso 5. Porque no verso 5, ele diz o seguinte, olha, que fira-me o justo. Quem é o justo? Quando você vê os frutos daquele justo, o comportamento daquele justo, a vida daquele justo. Olha o que ele diz, fira-me o justo. Será isso uma benignidade? Benignidade é maldade? Benignidade é o quê? Algo bom, não é? O que ele está dizendo? Me repreenda o justo. O homem de Deus, a mulher de Deus, me repreenda. Porque quando me repreender, mesmo que me fira, mesmo que me machuque, mas sabe o que acontece? Vai ser remédio para o meu coração, para a minha alma, porque eu vou para um caminho que é correto, porque há caminhos que parecem direito, mas o final dele é caminho de morte. Então olha o que ele diz, fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Olha, irmãos, quando um justo repreende, já viu o bajular de um tolo? O tolo te bajulando, tenha cuidado, porque quando ele está te bajulando é porque na verdade tem alguma coisa que ele quer por trás daquilo ali. Agora, quando um justo, um sábio te repreende, dê graças, dê glória, dê aleluia. Por quê? Porque quando essa repreensão vem, é um óleo, como o salmista está dizendo aqui, é como óleo na sua cabeça, é como um azeite que está descendo. E aí, ele vai para o verso 6 e diz assim, quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. No momento de crise, no momento de problema, no momento tenso, quem são os juízes? Aqueles que julgam, aqueles que fazem o quê? Que coordena, que impetra a lei, faz cumprir a lei. O que ele vai dizer? Quando esses homens fizerem arremessar a rocha, o que vai acontecer? Aí ele diz assim, o verso 6, a rocha ouvirão as minhas palavras. Eu estou vendo um vídeo que está circulando na internet, não sei se os irmãos já viram esse vídeo, e a frase é a seguinte, a mãe da vítima, porque a história é o seguinte, mataram acho que o filho dessa mulher, e teve uma audiência de custódia, que essa audiência era através da internet, online, a maioria das audiências tem sido online. Eu gosto de audiência presencial, que a gente olha nos olhos, olho a olho. Enfim, tem algumas audiências semipresenciais online, a gente chama semipresencial, online. Contudo, a gente tem hora que opta por isso, porque você fica de casa, ou de escritório, ou de algum lugar mais confortável e vai fazer audiência. Ponto, é melhor, bota só o fonezinho no ouvido, aparelho de TV, etc., ou um tablet, resolve o teu problema. Um computador resolve o problema. Está essa mulher em audiência. E começa uma discussão. O texto está lá assim, mãe de vítima é presa em audiência. Está lá aquela discussão, o advogado discutindo, o promotor discutindo, o juiz tentando resolver o problema. Aquela mãe, enfim, chateada, que eu entendo a questão da mãe ali, que realmente ela está chateada, e ela começa a falar algumas coisas ali. Aí alguém vai explicar para ela, você precisa ter inteligência emocional. Calma, não discute, porque ela foi lá e afrontou o matador, eu também faria, vou tirar essa questão dela, também faria isso, enfim. Você precisa ter inteligência emocional, calma, não sei o que, coisa e tal, explicando a ela.
E ela simplesmente diz assim, olha, eu tenho inteligência emocional. Eu estou sentado aqui, o fato de eu estar sentado aqui não significa que eu não sou inteligente, não. Eu tenho inteligência. Continua. Ela simplesmente na conversa lá, levantou, deu um chute na cadeira, foi lá, botou o dedo no rosto do preso, do réu, né? Botou o dedo no rosto lá, não sei o que, fez algumas ameaças para ele e tal, que ele saiu e foi embora. O juiz pode mandar voltar, busca e prende ela. O que aconteceu aí? Uma confusão, o qual ela tinha toda a razão para sair do seu ambiente de conforto, questão de emocional, questão de inteligência, questão de psique, uma série de coisas, mas ela insistiu nos problemas. E ela recebeu o quê? Uma voz de prisão. Algumas pessoas estão dizendo assim, ó, inversão de valores, tal, aquilo, outro. Não, houve um desacato geral. É chato ter que ser conduzida para a delegacia, aquilo, outro, tal. É chato? É. Mas ela, mesmo na questão de loucura, precisa ser contido por algum momento. Imagina que ela tivesse uma arma dentro de mim aqui e cometesse um crime também. Ué, mas a gente está no estado, se bem que estamos quase no estado de exceção, né? Todo mundo quer fazer justiça pelas suas próprias mãos. Enfim, voltando para cá. O fato é que quando os juízes for punir, as palavras dessa mulher deveriam ser uma palavra de quê? Olha, perdi meu filho. Que a justiça seja feita. É claro e evidente que a gente, alguns não acredita nem mais na justiça. Né? Mas o controle, eu até entendo que poderia sair do descontrolado, sair ameaçando um, ameaçando o outro, já partiu para uma outra situação. Então você pega um texto, só a frase assim, ó, bingo, mãe de vítima, juíza dá ordem de prisão para a mãe de vítima. A gente precisa saber o contexto do que aconteceu. A gente precisa saber todo o ambiente para a gente não sair repetindo como papagaios, né? E quando a gente começa a repetir como papagaio, a gente entra em algumas questões, em algumas furadas, em alguns problemas que não é nosso. Que não é nosso. Então, quando o salmista fala, põe um guarda na minha língua, para que eu não fale bobeira, ouça a minha oração, incline os seus ouvidos para mim. E quando ele diz que, quando o justo me repreender, quando o justo me chamar a atenção, na verdade, uma benignidade, é como um óleo sobre a minha cabeça. Agora, aí fecha aqui, né, para mim fechar aqui e falar sobre as 4 razões, as 3 razões que eu quero falar. Como quando alguém lavra ao suco a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Isso aqui está demonstrando toda a questão de quando a gente não tem esse cuidado com a língua, cuidado com os nossos ouvidos, cuidado com o que a gente deve refrear, né? Aí ele diz, olha, mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Eu, Senhor, em ti confio. Nós em ti, Senhor, nos confiamos em ti. Não desampara a minha alma, porque a minha alma é tua. A minha alma é tua. E aí, olha, o verso 9 e 10 ele fecha. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. O salmista estava todo dia envolvido em um laço do passado mesmo. Assim como o apóstolo Paulo tinha 45 pessoas querendo, mais de 45 pessoas querendo pegar ele, matá-lo. Deixa eu falar para você, se você fizer a vontade de Deus, você não vai agradar todo mundo. Isso é fato. Você tem um arqui-inimigo principal. Quem é esse arqui-inimigo? Quem é? Satanás, o diabo. Ele é o nosso arqui-inimigo. Ele está todo dia te querendo estragar como leão. Todo santo dia. E se você abrir a boca, hoje, até no Facebook, Instagram, todo mundo derrama o seu desgosto, né? No status, no Instagram, no Facebook, Twitter não, tem um pouquinho menos de gente que vai para lá, então não dá para ver, né? E aí, queridos, o que acontece? Começa a se derramar, se derrama. Aí, outro dia, alguém botou lá, fulano e tal morreu.
Não, morreu, vai em paz. Não, ela falou assim, vai em paz. Eu disse, filho, coloca o nome de quem vai em paz e o que aconteceu. Eu já não tenho essa curiosidade de vocês, não? Porque em mim já. As pessoas têm uma conta lá, morreu, vai em paz, luto. Pô, pelo menos coloca, fulano de tal, morreu, era da assim, assim. Dá o endereço, dá um negócio mais completo. Eu tive que colocar lá, afinal, quem que morreu? Quem que morreu e qual era o sepultamento? Não dá, eu não aguento mais esse negócio. Não aguento. Aí, o grande problema de tudo isso, sabe o que é? É que as pessoas começam agora a discutir algumas questões. Você bota lá. A discussão central agora é Hamas e Israel. Defende Hamas. Eu não defendo Hamas. Hamas, para mim, é um terrorista, é bandido, é uma facção. Israel, vai falar mal de Israel, vai falar a favor de Israel. Gente, é uma confusão. É uma confusão. E aí, são pessoas que muitas vezes são genéricas, são superficiais, que discutem, que está falando uma abobrinha atrás da outra. Não sabe, eu achei interessante, foi a CNN. Botou um cara lá para falar mal de Israel, o cara foi lá e falou assim, não, vocês estão extremamente enganados. O Hamas coloca que bomba, ou o local dele de produção de materiais bélicos, é debaixo de hospitais, é debaixo de creche. Aí foi lá e cortaram ele, que estava ao vivo, cortaram ele. Né? Enfim, então assim, a gente precisa ter o máximo de cuidado, porque guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços do que praticam iniquidade. Todo dia nós estamos caindo em armadilhas. Todo dia tem alguém armando arapuca. Todo santo dia. E você precisa ter o máximo de cuidado, porque as arapucas são armadas todo santo dia. Às vezes uma conversa aqui te joga para você ter duas conversas. E aí as conversas que saem daqui publica totalmente diversa. Ou então corta a metade da conversa. Outro dia, para mim encerrar essa parte aqui e falar minhas razões, eu fui na delegacia da mulher ali, na DE. É DEAN ou é DE? Aí sempre foge. Fui lá. Uma palestrinha, parecia. Uma amiga que é promotora lá em Arraial do Cabo, ela me ligou dizendo que meu irmão está indo para preso, está preso, não sei o quê. Eu falei, então foi lá. Eu chego lá, o delegado falou, olha, era envolvido em questão de Maria da Penha, tal, aquilo outro, não sei o quê. Pô, mas prender assim, de um lado para o outro, não sei, enfim. Fui lá, dar um suporte a essa amiga. Claro que eu não vou dizer o nome, porque não vai dar ruim, né? Fui lá dar um suporte a essa amiga. Cheguei lá, quando eu pedi, me dá os documentos do que está sendo acusado. Aí, pegou lá todo o material, nos entregou. Eu falei, tá, mas eu estou vendo conversa aqui, que o print da conversa está cortada. Eu preciso da integralidade do conteúdo. Me dá para ler o conteúdo da conversa? Porque eu estou vendo aqui que tem uma parte que não está aqui. E ele está sendo envolvido por causa disso. Ele foi conduzido por causa disso. Me dá aqui. E está aquela confusão armada lá, enfim. Moral da história. A conversa que estava anterior era o seguinte. O cidadão, ele tinha medo da sogra. Tinha medo da sogra. E ele falou, olha, eu vou contar tudo para sua mãe. E a sua mãe vai te matar. Você vai ver o que vai acontecer contigo. Ele contando, desabafando para ela no WhatsApp. Ela foi lá e pegou a conversa apenas que ele ia matar. Feminicídio. Tá? O que o pessoal entendeu? Feminicídio, vamos levar, tal, que o outro. Cadê a conversa? Aí, quando você vai, ainda bem que ele não tinha apagado a conversa. Foi lá e falou, não, isso aqui é arquivo, não houve nenhuma ameaça, não houve nenhuma questão de morte, não é nada disso. Percebeu como a gente às vezes pega um pedaço de conversa e às vezes nos interessa e sai publicando de todas as formas? A gente precisa ter um cuidado com aquilo que vão te entregar, cuidado com aquilo que você está ouvindo, cuidado com aquilo que estão te passando, porque quando te passam narrativas de conversas, elas são muito perigosas e te matam, e nos matam. E quando isso acontece, alguém pode sofrer um dano injustamente.
Olha a história desse cidadão que eu acabei de contar aqui. Enfim, foi arquivado o processo e os dois estão juntos de novo. Enfim. Quem sofre é quem está, como diz o ditado, história de marido e mulher não se mexe por ela. Tem que meter a colher, mas às vezes. Agora, quais são as regras básicas aqui? Deixa eu ver meu horário aqui, estou sem horário. Quais são as regras básicas aqui para que você tenha um comportamento como salmista de dedicação à obra de Deus? Primeiro, a primeira razão aqui é manter-se firme e fundamentado na obra de Deus. Aquelas pessoas que querem te proibir ou querem te deixar sem fazer a obra de Deus, ou envolvido na causa de Deus, você precisa pedir sabedoria a Deus. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa manter fielmente, com firmeza na obra do Senhor. Porque quando a gente está envolvido na causa do Senhor, o que acontece? A gente começa a ir em busca do devocional, a gente começa a ir em busca das orações, a gente não dá mais ouvido a B, a C, mas a gente tem um coração voltado e fundamentado na obra de Deus. A Ti, ó Senhor, eu clamo, apressa-te a me dar ouvidos à minha voz, quando clamo a Ti. Está aqui o salmista orando, buscando incessantemente a presença de Deus. Então, uma das primeiras razões para não se afastar da presença de Deus é manter-se na presença dEle, fazendo a sua obra. A segunda coisa que o salmista nos orienta aqui é manter-se a santidade de vida. Irmãos, às vezes aparece um monte de informações. O Sócrates, um filósofo, falou que quando alguém trouxer alguma conversa para você, deve passar pelas 3 peneiras. Eu não lembro quais são as 3 peneiras. Se eu lembrar de uma, eu falo. Se não, a primeira peneira que deveria passar é a verdade. É verdade que você está me contando? É verdade. Então já passou pela primeira peneira. Essa segunda peneira vem. O que você vai me passar? Acrescenta alguma coisa, prejudica ou acrescenta alguma coisa na vida dessa pessoa? Prejudica. Então não passou pela segunda peneira. Não, é positivo, é construtivo. Então passou pela segunda peneira. Verdade, construção, passou pela segunda peneira. Se vai prejudicar, então não vai passar pela segunda peneira. E a terceira, eu não lembro, mas tem uma terceira. É necessário? É necessidade? É necessidade. É necessário contar isso? O que você vai me contar é necessário? Faz sentido você me contar isso? Não é necessário. É urgente? A regra é urgente? Não é urgente. Então, filhão, guarda você. A gente está com um hábito de muita narrativa. A gente precisa ter esse cuidado com as narrativas. Ou então não ouve, não fala, deixa lá, né? Esquece. E aí o salmista diz, ó Senhor, ponha uma sentinela. Sentinela em outra tradução quer dizer, põe um vigia, põe um guarda, põe alguma coisa na minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Nós precisamos guardar a boca dos lábios, guardar os lábios, né? E aí, o terceiro é manter a pregação da justiça, né? É ser cauteloso, até no que você vai responder. Cauteloso. Você precisa ter a dependência do próprio Deus. Por quê? Nem tudo que você vai responder vai ser levado em consideração. Às vezes é uma bifurcação para tentar te trazer um problema, né? Então, cuidado com isso. Olha o verso 8. Pois em ti estão os meus olhos, ó Senhor meu, eu me refugio em ti, não me deixe ficar desprotegido. Parece aqui como o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. E aí a gente encerra nesse intuito, né? Protege-me do laço que armaram para mim, da armadilha dos que praticam a iniquidade. Então, todo aquele filho de Deus, filha de Deus, que estão envolvidos na casa de Deus, que estão envolvidos com o propósito de Deus, limpo de qualquer, sem reserva, limpo de qualquer pensamento distorcido, ou de terceiros, né, terceiros interessados, mas exclusivamente com o seu coração, a sua mente na dependência de Deus, Deus como presidente da sua vida, é protegido,
é guardado e é livre do laço dos passarinheiros e das armadilhas que estão cercando, que estão montando. Então, queridos, em nome de Jesus, que possamos aprender como salmista a depender de Deus, exclusivamente de Deus, e nos libertar de qualquer amarra de Satanás que está tentando nos prender e nos lançar no laço de um passarinho, no laço do passarinho. Amém? Amém? Deixa eu orar com você. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus, por essa noite, pelas tuas misericórdias sobre nós. A palavra tua foi lida nessa noite. Obrigado pelo alimento que o Senhor traz ao nosso coração. Obrigado pelos louvores que as tuas filhas trouxeram aqui. Obrigado, Deus, por cada um dos meus irmãos aqui presentes. Obrigado, Senhor, pela chuva que caiu nesse momento. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos. Nós louvamos a Ti. Te agradecemos, não porque merecemos. Agora nos leve em paz, nos dê uma noite de sono, um sono reparador, um cuidado dos céus. Muito obrigado por tudo. Nós oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus nos abençoe, queridos. Deixa eu ver se tem algum aviso aqui que eu preciso dar. Próximo domingo.